Muito bom dia a todos, minhas saudações. Espero que estejam todos bem. Estou ótimo, graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, eu não iria comentar, né? Não pretendia fazer um vídeo falando sobre a tragédia, né? No Rio Grande do Sul. Não estava nos meus planos fazer um vídeo, né? Comentar ou trazer informações a respeito das enchentes do Rio Grande do Sul, né, desta tragédia, mas de forma intuitiva a espiritualidade me orientou, me recomendou e deu um cutucãozinho em mim, no bom sentido, né, para eu trazer uma mensagem positiva a todos, tá? Porque de certa forma, tá? Este canal aqui traz um conteúdo espiritual, né? Então é relevante, importante que nós tragamos aqui, né, uma mensagem de amparo, consolo, né, a todos. Então, assim, já existem, né, muitos médiuns, trabalhadores da luz, trazendo muitas informações importantes a respeito da tragédia no Rio Grande do Sul, né, das enchentes. A própria espiritualidade já vem trazendo muitas informações importantes sobre o ocorrido, mas com o intuito de auxiliar, né? Trarei aqui uma mensagem benéfica e positiva a todos, tá bom? Então, bom, podem não acreditar, tá? Mas o que eu vou dizer para vocês é verdade, tá? Ocorreu, não importa se não acreditarem, tá? Mas é um fato, uma evidência, tá? Eu vou compartilhar com algo que ocorreu comigo, que aconteceu comigo, tá? Enfim, vai parecer um pouco curioso o que eu vou dizer, mas como eu sou médium, trabalho com a minha mediunidade já faz bastante tempo, né? De uma certa forma, a espiritualidade me trouxe uma visão do que aconteceria, tá? Antes mesmo de acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Antes de ocorrer a enchente, tá? E essa tragédia, né, com os gaúchos, na semana passada, né, um dia antes de acontecer a enchente no Rio Grande do Sul, eu sonhei com uma grande onda. Eu estava no local, né, sonhei que um tsunami, um maremoto, uma grande onda saindo do mar, estava invadindo as calçadas, atingindo então a orla, as ruas, as calçadas, né? E a onda era muito grande, gigantesca. Né? As pessoas saíam gritando, correndo, desesperadas, né? E, e eram ondas assim enormes, gigantescas. E assim, a maré, né? A onda, ela avançou de forma muito rápida e com um volume muito grande, né? Pegando todo mundo de surpresa, né? Era noite, não era de dia, né? Não foi durante o dia que eu tive esta visão, né? Eu estava no local e parecia ser de noite que isto ocorreu, pegando todos de surpresa, né? Então, esta onda gigantesca, ela veio assim com um volume muito grande, engolindo carros, as pessoas que estavam andando nas ruas, né? Algumas tentaram correr, mas não conseguiram. Então, assim, uma onda muito grande. E eu estava lá. E essa onda também me pegou, né?
porque eu estava ali. Então, assim, eu senti a onda vindo também em minha direção, né? Como se ela estivesse me engolindo, né? Esta onda, ela veio com tudo, também para cima de mim, me engolindo, mas assim, estranhamente, é como se nada tivesse ocorrido comigo, tá? Ela me engoliu, né? Eu vi a onda vindo em minha direção. Naquele momento do sonho, eu só pensei o seguinte, né? Eu fui também, parti desta para outra. Mas, curiosamente, eu me vi ali naquela enchente, né? A água, então, vinha aproximadamente aqui perto do meu tronco, assim, né? Bom, não tinha acontecido nada comigo, né? Eu estava ali tentando ajudar, né? Procurar um abrigo. Inclusive, encontrei uma casa, encontrei uma senhora, né? Senhora simpática. Procurei me abrigar lá e também, de certa forma, estava tentando ajudar, auxiliar as pessoas, avisando, né? Para as pessoas saírem de lá. Eu entrei numa casa e esta casa não tinha sido atingida pela grande onda. Esta casa, ela não tinha nenhum indício de alagamento, né? Não tinha nenhum indício de presença de água, né? Eu fiquei assim, um tanto quanto pensativo, né? Enfim, era uma casa diferente, né? Tinha compartimentos diferentes, né? Embaixo, piso de cima, tinha uma escada em forma de caracol, assim, diferente. Bom, eu sei que consegui encontrar esta senhora, né, no sonho, muito simpática. A gente conversou rapidamente, brevemente, né? Eu estava tentando, contatá-la, não somente para me abrigar, mas também para auxiliar outras pessoas e avisar do ocorrido, tá? Bom, me mostraram mais esta cena que me marcou. Foi um dia, quase 2 dias antes de ocorrer, né, esta tragédia no Rio Grande do Sul. Tá? Eu sonhei com uma grande abundância de água. Tá? Então ali tinha, por exemplo, misturado, né, a água do mar com a água dos rios, dos lagos, né? Então estava tudo tomado de água. Né? E eu estava ali, né, tentando andar, caminhar por entre as águas de grande abundância, né, com o intuito de ajudar, auxiliar as pessoas. Tá? Foi essa visão que eu tive. Bom, e nós sabemos que todos nós podemos, né, durante os nossos sonhos, quando nós estamos dormindo, nos desprender de nossos corpos e auxiliar também estes espíritos, né, de forma espiritual, tá? Existem muitos espíritos, né, existe uma equipe espiritual que está ajudando, né, todos estes todas estas vítimas, né, desta tragédia, de várias formas, né? Existem, né, aqueles seres humanos maravilhosos que estão fazendo as buscas, fazendo os resgates, auxiliando, socorrendo, né? Estamos presenciando, né, muitas pessoas do bem ajudando neste momento difícil, né? Cooperando, colaborando, seja através do resgate, do socorro, como também, né, de outros serviços, né, como abrigos, né, alimentos, roupas, né. Graças a Deus, né, as pessoas estão se mobilizando e ajudando todos aqueles, né, que foram vítimas desta grande enchente, né. Enfim, este momento de dor, de sofrimento, né,
não pode ser ignorado. Estamos presenciando, neste momento, uma grande transição planetária. Né? A espiritualidade da luz já tinha nos alertado, nos advertido que isto ocorreria. Né? Mas isto é apenas o começo. Tá? É apenas o começo. Tá? Porque outros eventos surgirão. Né? Não tenho nenhum intuito de instalar o medo, o pânico, o terror de forma alguma. Né? Eu não estou aqui para agir desta forma. Tá? Não tenho a pretensão de causar medo, pânico, terror, insegurança de forma nenhuma, tá bom? Mas como dos um dos que estão prontificados para auxiliar, tá? Eu me coloco à disposição sempre para ajudar, tá? Então, eu me coloco à disposição da espiritualidade da luz sempre para contribuir, auxiliar, tá? Então, nós devemos alertar, né? Nós devemos recomendar, dar um sinal de alerta, né? Aviso. Por quê? Porque Deus está, faz tempo, dando os seus sinais, o seu recado, seus avisos, né? Através da espiritualidade maior, dos espíritos da luz. Né? Jesus, né? Jesus Sananda, né? Assim como Maria, mãe de Jesus, né? Assim também como a Mestra Nada, Saint Germain, El Moria, Kutume, Hilarion, Arcanjo Miguel, Astar, enfim, Bezerra de Menezes, né? Muitos espíritos da luz, né? Incluindo os grandes mestres ascensionados, né? E todos os seus colaboradores, né? Os extraterrestres da luz, os Exus, os guardiões, e toda esta egrégora da luz, né? Ou seja, todos os espíritos da luz que estão, neste momento, nos ajudando, estão enviando estas mensagens, estes alertas, estes sinais, há muito tempo. Né? Nostradamus já vinha nos alertando há muitos séculos atrás, né? Outros grandes profetas também já vinham nos avisando. Existem as outras profecias, né? As profecias de outros povos, culturas, tradições, né? Enfim, a espiritualidade da luz sempre nos advertiu. O que está ocorrendo hoje é algo que já estava sendo avisado, né, há muito tempo, mas o homem nunca ouve. Né? Quando eu digo o homem, eu digo o ser humano, né? Mas sem generalizar, né? A grande maioria não dá ouvidos. Claro que existe uma minoria pequena de pessoas, de seres humanos, que realmente estão por dentro, né, dos acontecimentos, estão por dentro das notícias. Né? Existem aqueles que realmente estão informados né, a respeito destas profecias, avisos, alertas, comunicados, né? Existem muitas pessoas que estão imbuídas, comprometidas, estão se esforçando ao máximo, né? Mas a grande maioria ainda desconectada, né? Não está prestando atenção aos avisos, alertas e sinais. Né? E a espiritualidade da luz está nos avisando faz tempo. Então, ainda ocorrerão outras grandes transformações, porque o planeta Terra precisa passar por estas transformações. Tá? O ser humano, quando eu digo ser humano, eu digo a espécie humana, tá?
o ser humano abusou, né, violentou e, enfim, cometeu muitos crimes ambientais, né, desrespeitando Gaia, que é a nossa amada Terra, nosso planeta. Tá? Então, o planeta precisa fazer a sua limpeza, a sua higienização. Tá? Quando o ser humano se intoxica de certos tipos de alimentos não saudáveis, o ser humano fica doente. Né? O ser humano passa mal, né? Pode adquirir doenças, né? Às vezes, né, o ser humano precisa se desintoxicar, né? Eliminar impurezas, né? Então, o planeta Terra, da mesma forma, precisa se desintoxicar. O planeta Terra precisa vomitar todas estas impurezas tóxicas que o próprio ser humano implantou, né, por sua ignorância. Né? Então, o que ocorre hoje é fruto das mãos ignorantes, né, do ser humano. Tá? Existe, né, um resgate coletivo, existe um karma coletivo, né, de pessoas que precisariam passar pelo que estão passando. Né? Nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito, que é uma lei que Deus criou, uma lei irrevogável, inexorável, né? É uma lei igual para todos, né? É uma lei que vigora, é vigente em todos os universos existentes, né? A lei de causa e efeito é uma lei que Deus criou. Então, assim como a lei de ação e reação, a lei da atração, né? Ou seja, nós atraímos o que vibramos, né? Nós colhemos o que plantamos, né? Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos terá uma consequência, né? Então, nada é por acaso. Tudo tem uma lógica e uma razão de ser. Então, meus amados irmãos e amigos, existem desencarnes coletivos que estão dentro de uma programação kármica, tá? Estes desencarnes coletivos foram programados, planejados pela espiritualidade maior, tá? Então, todas aquelas pessoas, né, homens, mulheres, crianças, idosos, né, todos aqueles seres encarnados que precisaram passar por uma prova muito grande, né? E todos aqueles seres que desencarnaram da forma como desencarnaram, foi necessário, tá? Nós não nos lembramos, mas antes de nós encarnarmos neste planeta Terra, nós concordamos com alguns termos e condições antes de encarnarmos, tá? Então, todo espírito, antes de encarnar, ele sabe aonde ele vai encarnar, qual será a sua família, quais serão suas tendências, suas habilidades, competências, qual será a sua missão, né? Seu objetivo de vida, enfim, sabe também a forma como vai desencarnar, quais serão as doenças mais, né, suscetíveis, enfim, o espírito participa, né, deste processo. Então, antes de encarnar, um espírito ele tem ciência, conhecimento, tá? De como será a sua vida no corpo físico. E ele participa desta programação, deste planejamento, junto com os espíritos da luz, responsáveis, né, pelo processo da encarnação, tá? Nós não nos lembramos
tá? Neste caso, né, o esquecimento é uma bênção, tá? Porque nós não nos lembramos de todos os detalhes, né? E realmente é neste momento do desencarne que o espírito passa por um processo, por um momento, né, um pouco angustiante, né? É muito difícil, porque ele participa desta escolha, desta decisão. E é necessário a ajuda, o concurso destes bons espíritos, porque muitos espíritos desejam passar por certas situações a fim de evoluir, progredir, crescer de uma forma mais rápida, e eles precisam, então, né, da intervenção destes espíritos da luz para que a sua encarnação, né, seja feita de forma positiva, sem excessos, né? Porque muitos espíritos escolhem, por exemplo, alguns processos dolorosos, né, inclusive de desencarne, que são analisados, verificados, né, averiguados pela espiritualidade da luz, né, e os espíritos da luz precisam, neste momento, né, participar desta decisão para que o espírito ele não se exceda, não cometa nenhum equívoco ou erro, porque tudo tem que ser feito de acordo com um planejamento divino centrado, né, no equilíbrio, na harmonia entre todos, tá? E o espírito desejoso de evoluir, crescer e progredir, às vezes escolhe para si, né, provas, testes, situações, desafios, né, muito maiores além das expectativas. E muitos espíritos da luz precisam brecar certos espíritos para que estas decisões, estas escolhas feitas por estes espíritos que vão encarnar, não atrapalhe, né, não impeça a evolução deles. Porque se a espiritualidade da luz concordasse com tudo aquilo que os espíritos escolhessem no momento de sua encarnação, né, muitos deles não conseguiriam, né, atingir algumas metas, objetivos, né, não teriam forças suficientes, porque muitos espíritos escolhem, né, provas, desafios, testes e missões fora das expectativas dos próprios espíritos, né, excedendo, né, extravasando, né, a própria capacidade, né, que eles poderiam exercer, né, porque o espírito desejoso de evoluir, né, quer a todo custo fazer o seu melhor e escolhe, né, resgates, quitação de dívidas e débitos de uma forma muito incisiva e ostensiva. E os espíritos da luz que participam deste processo precisam acalmar, frear, né, os impulsos para que esses espíritos consigam, né, resgatar suas dívidas, pagar seus débitos, né, enfim, cumprir suas missões, né, de uma forma assertiva, vitoriosa, né, e tudo é feito com muita sabedoria, tá, com muita ordem, respeito, né, com muita decência, né, enfim. É necessário que os espíritos da luz participem deste processo, para que o espírito não cometa nenhum equívoco, nenhum erro. Entendem? Então, alguns desencarnes coletivos foram programados pela espiritualidade, porque aqueles espíritos que desencarnaram de forma semelhante, né, de forma muito parecida, né, tiveram em seus mapas kármicos, né, ações semelhantes e parecidas. Então, todos eles, né, participaram desta decisão, desta escolha, tá? Porque nós não sabemos, né, o que ocorreu no passado,
em vidas passadas, né, nas reencarnações destes espíritos, para que isto viesse a ocorrer, tá? Mas saibam que Deus é justo, soberano, misericordioso, é amor pleno e absoluto. Então Deus jamais vai desamparar o seu filho, tá bom? Então nós precisamos entender e compreender que todos estes espíritos que desencarnaram precisavam passar pelo que passaram, tá? Eles resgataram, quitaram suas dívidas, débitos, mas tudo isso foi acordado na espiritualidade antes deles encarnarem, tá? Pode parecer um pouco frio, distante, pode parecer uma certa insensibilidade, pode parecer, enfim, uma certa indiferença, mas não é, meus amados irmãos. A realidade é esta, tá? A realidade é que todo o processo de desencarne é feito de uma forma justa, tá? Então, nós não devemos, por exemplo, questionar, né, o plano de Deus, a decisão de Deus, porque Deus é perfeito em tudo. Então, nós não podemos questionar Deus e também não duvidar dos planos de Deus e da espiritualidade da luz, tá? Então, devemos compreender o que está ocorrendo, tá? Então, muitos espíritos que desencarnaram desta forma precisavam, de uma certa forma, resgatar e quitar suas dívidas pretéritas, tá? Mas, porém, mesmo tendo este conhecimento, mesmo sabendo disto, tá? Nós não devemos, por exemplo, nos tornarmos insensíveis, indiferentes diante da situação, né? Devemos vibrar amor por todos estes espíritos que desencarnaram desta forma. Nós devemos, até por caridade, né, e amor, nós devemos e podemos emanar todo o nosso amor, não somente às vítimas que desencarnaram, mas também a todas as vítimas que estão vivas, suas famílias. Devemos emanar amor a todos estes seres que passaram por essa tragédia, e também nós devemos emanar o nosso amor, o nosso apoio a todos aqueles que estão ajudando de uma forma maravilhosa, tá? Então, podemos sim fazer as nossas orações, as nossas preces, tá? Podemos orar e vibrar amor para todos aqueles espíritos que desencarnaram e os que estão também vivos, porque existem muitas famílias que perderam seus entes queridos, seus familiares, né? Devemos orar por todos aqueles espíritos que desencarnaram, tá? E orar também por todas estas famílias que perderam todos os seus bens materiais, todas as famílias que perderam seus entes queridos, né? Pela tragédia, né? E também orar por todos aqueles que estão ajudando, auxiliando todas essas vítimas no Rio Grande do Sul, tá? Devemos orar, fazer a nossa prece, cada um à sua forma, à sua maneira, né? Mas emanar amor, doar nossas energias de amor e também doar as nossas energias para que elas possam ser utilizadas pela espiritualidade da luz da melhor forma, a fim de resgatar todos aqueles que estão precisando desta ajuda neste momento, tá? Lembrando que nós podemos, né, em desdobramento, ajudar também muitos espíritos que desencarnaram, né, nesta enchente, tá? Então, existe uma equipe espiritual responsável por estes resgates, tá? Existem muitos espíritos comprometidos,
existe uma equipe espiritual muito grande que está se mobilizando para socorrer, amparar, resgatar muitos espíritos que desencarnaram nestas águas transbordantes, né? E que mal sabem que desencarnaram. Né? Então existem espíritos que mal sabem que desencarnaram, existem aqueles espíritos que sofrendo este choque, né, ficam ainda adormecidos, né, inconscientes, precisando também de cuidados, né, do resgate, do amparo, do tratamento. Existem aqueles espíritos que já se prepararam um pouco melhor que outros, né, que sabem de suas condições, né, que precisarão também de amparo, consolo, de resgate, né, do acolhimento, mas alguns já conseguem, né, e conseguirão entender e compreender um pouquinho melhor, né, porque no meio de todos estes espíritos existirão aqueles que já terão, né, alcançado uma condição um pouco melhor que outros, tá? Sabendo, tendo noção e conhecimento da realidade espiritual um pouco melhor que outros. Então, no meio de tanta gente, né, existem espíritos que estão um pouco mais evoluídos que outros, cientes do que aconteceu. Existem aqueles que acreditam e têm conhecimento do mundo espiritual, mas existem aqueles que não têm conhecimento do mundo espiritual. Então estarão tanto quanto perdidos e precisarão, além do resgate, do amparo, do consolo, do acolhimento, né, precisarão de tratamentos e depois de muita orientação, né, de uma reeducação para que possam entender o que aconteceu. Então, nossas orações são importantes para todos os espíritos que desencarnaram e também para as famílias que perderam seus entes queridos, porque muitos familiares poderão, neste momento, né, estarem um tanto quanto estarrecidos, desequilibrados, outros poderão entrar em fúria, incompreensão, inconformação, indignação. Tá? Então, existem espíritos de todas as classes, né, de todas as condições e níveis diferentes. Né? Então, existem aqueles espíritos que compreenderão, aceitarão, entenderão a situação, e existem aqueles outros espíritos que se revoltarão, não aceitarão. Muitas pessoas acabaram, né, se desapegando de seus bens materiais, né? Muitas pessoas estão compreendendo um pouco melhor, estão se desapegando de seus bens materiais. Porém, muitos outros ainda estão preocupados com seus bens materiais, ainda estão apegados, né, às suas coisas e não estão conseguindo, então, suportar este momento, né, que todos nós compreendemos que é muito difícil realmente, né? Então não podemos julgar, condenar, censurar de forma alguma, tá? Então, sim, existem aqueles que ainda estão apegados e muitos ainda não conseguem nem sair de seus locais porque ainda pretendem recuperar seus bens materiais, tá? Então, assim, é uma grande lição para todos nós. Este ensinamento não é somente para eles, é para todos nós, porque nós devemos nos colocar no lugar do outro, né? Ser empático, né? Ter empatia é isto, se colocar no lugar do outro, porque poderia ocorrer conosco, com nossa família, né? Qual seria a nossa reação se tivesse ocorrido conosco ou com nossos familiares? Será que agiríamos da mesma forma ou não? Então, não devemos nunca julgar, condenar, censurar, criticar, agir de forma maledicente, né? Então, neste momento, devemos orar, né? Devemos pedir a Deus que o Criador
e a espiritualidade da luz possa amparar, consolar, auxiliar, acolher todos os espíritos que desencarnaram desta forma trágica, né? E também que possa amparar, consolar os familiares destas vítimas, assim como também enviar as bênçãos, né, para todos aqueles que estão compelidos a ajudar, né? Todas aquelas pessoas que estão ajudando, auxiliando de uma forma magnífica para cooperar neste trabalho maravilhoso, né? Ajudando as vítimas, os familiares, participando dos resgates também, né? Então, o mundo precisa disso, de união, né? O que eu acho assim triste de se constatar é que para que os seres humanos possam ter esta consciência, para que os humanos possam entender que a união é importante entre todos os irmãos, né? Somente quando acontece uma tragédia, uma catástrofe, que as pessoas param para pensar, para analisar, meditar, refletir que todos devem se unir, né? A grande maioria só vai se interessar em ajudar o outro, a dar as mãos, quando acontece uma tragédia, tá? Muitos só vão pensar em Deus, só vão pedir algo a Deus quando realmente acontecer uma catástrofe. Então, só para vocês verem que Deus nos ensina, né? A todo momento, Deus nos ensina. Então, Deus está enviando o seu recado a todos os seus filhos. Somos nós, seus co-criadores, né? Então, a grande salvação está em nós, tá? Nós, nos unindo, nós conseguimos mudar, modificar este mundo, né? Porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, quando nós nos conectamos verdadeiramente em Deus, ou com Deus, né? Quando nós entramos em conexão, sintonia e afinidade com Deus, acabamos emanando todo o seu amor, sua luz, a sua força, e a gente consegue modificar este mundo, né? Porque Deus está em nós, nós estamos em Deus. Se você se conecta verdadeiramente com Deus, você se conecta com seu irmão, com o outro, tá? Então, a união é isto, tá? Darmos as mãos, nos unir, porque este mundo precisa de união. Então, Deus está ensinando. Neste momento de transição planetária, Deus está nos ensinando que todos os homens devem se dar as mãos, um ajudar o outro. Só que, como isto não estava ocorrendo de uma forma voluntária, por amor, né, Deus precisa ensinar aos homens por outros meios. Então, é necessário surgir, por exemplo, um momento de dor para que o humano desperte, tá? Para que o humano veja a necessidade e a importância de se dar as mãos. Então, o ser humano, em sua grande maioria, só consegue aprender pela dor. É preciso que um momento de dor chegue para que o ser humano desperte. O ser humano poderia evoluir por amor, né? Ou seja, todos os homens se dando as mãos, todos os homens se respeitando, se amando, né? Este mundo já, seria outro faz muito tempo, né? Se todos os seres humanos se amassem mais, perdoassem uns aos outros mais, se os seres humanos, né, dassem as mãos, enfim, este mundo seria diferente há muito tempo, mas o ser humano só é sensibilizado em um momento de tragédia e catástrofe, né? Podem perceber, né, que a grande maioria dos seres humanos só consegue despertar
ser tocado em um momento de desastre. Né? Isto se deve ainda à cegueira humana. Então, ocorrerão outros eventos para que muitos despertem. Né? Se o homem não desperta por amor, ele precisa despertar pela dor. Entendem? Então, aqueles que já despertaram por amor deverão continuar evoluindo por amor. Aqueles que estão despertando pela dor, que possam reavaliar suas atitudes, pensamentos, condutas, tá? E que possam melhorar por amor. Tá? Que esta lição, este ensinamento possa inspirar muitos. Tá? Que o que aconteceu no Rio Grande do Sul sirva de exemplo, não somente para o nosso país, mas para o mundo, porque isto ocorre também em outros países, em outros lugares do mundo. Não ocorre somente aqui, mas também em vários outros lugares. Né? E, mais uma vez, não cabe a nós julgarmos, censurarmos, criticarmos neste momento importante. Devemos emanar luz, amor, perdão, compreensão. Devemos emanar as nossas melhores energias para ajudar todos aqueles espíritos que desencarnaram e também aqueles espíritos que estão encarnados, né? Entre as famílias, entre aqueles que ajudam, né? Devemos e podemos auxiliar da melhor forma, emanando os nossos melhores pensamentos de recuperação, reabilitação, cura, tratamento, resgate, socorro, né? Que possamos emanar de nossos corações, de nossos pensamentos, de nossas palavras, de nossas atitudes, as melhores energias de auxílio, que possamos emanar nossas melhores energias de ajuda. Né? Se não podemos ajudar de uma forma, por exemplo, presencialmente, né? Se nós estamos, por exemplo, em uma outra cidade, em outro estado ou país, e não conseguimos ajudar de uma forma presencial, podemos ajudar da melhor forma, que é a forma energética e espiritual. Podemos ajudar, sim, emanando pensamentos bons, palavras benéficas, agindo, né? Ou seja, tendo uma atitude, uma conduta e um comportamento da luz, né? Vibrando luz, em auxílio daqueles que precisam. Então, em respeito a todos aqueles espíritos que desencarnaram, em respeito às famílias destes espíritos que desencarnaram, né? Em respeito às vítimas desta enchente no Rio Grande do Sul, né? E também em respeito a todos aqueles que estão ajudando, né, neste momento de resgate, socorro, que possamos, né, fazer uma oração a todos eles, né, que nós possamos entrar em contato, né, com a fonte, com Deus, né, pedindo para que todos eles tenham muita força neste momento, muita luz, muito amor, e que possamos auxiliá-los da melhor forma, encorajando todos eles com os nossos melhores sentimentos e emoções. Tá? Saibam que a espiritualidade da luz, os extraterrestres da luz, estão todos posicionados de forma estratégica, né, em nosso planeta, auxiliando da melhor forma. Então, muitos resgates, né, foram feitos pela espiritualidade da luz e também pelos nossos irmãos extraterrestres do bem. Tá? Então, toda a egrégora da luz está participou destes resgates, destes socorros. Né? E nós podemos também ajudar e auxiliar, porque muitos espíritos que estão encarnados, muitos médiuns, durante o sono, participam destes resgates, participam destes socorros, né? Auxiliando. E muitos terão visões, intuições,
né, sobre estes resgates e socorros, tá? Muitos poderão ter visões, sonhos, intuições sobre o socorro e o resgate sendo feito por eles mesmos, né? Com a participação aí da espiritualidade da luz e os extraterrestres da luz, né? É isso, meus amados irmãos. E que todos, né, possam, neste momento, né, ficarem tranquilos, tá? Que todos possam, por exemplo, terem fé, mais fé, e compreenderem que tudo que acontece, tudo que ocorre é com a permissão de Deus, tá? Nada ocorre sem a permissão de Deus, sem a autorização de Deus. Tudo, exatamente tudo o que acontece é com a permissão de Deus e a autorização de Deus. Então não cabe a nós julgarmos, censurarmos, criticarmos, né, as ações de outros irmãos, tá? Existirão outros irmãos que estarão vibrando em outro tipo de energia, né? Tá? São escolhas, tá? Existem irmãos que estão vibrando na luz, existem irmãos que estão vibrando nas trevas, tá? Por exemplo, né? Enquanto muitos espíritos estão concentrados, né? Interessados, comprometidos em auxiliar todas essas vítimas do desastre ambiental no Rio Grande do Sul, né? Seja através de orações, doações, resgates, socorros, amparos, né? E estão vibrando na luz, estes irmãos. Outros irmãos, né? De uma forma antagônica, né? De uma forma diferente, estão vibrando mais nas trevas, escolhendo, né? Alimentar certas energias, né, pérfidas, perniciosas, malignas, né? São escolhas. Escolhas definem destinos. Não cabe a nós julgarmos, tá? E eu sei exatamente o que ocorre e que está ocorrendo, né? Muitos comentando sobre, né, o show que ocorreu, né? Na verdade, é uma estratégia das trevas, tá? Por exemplo, um show, né, que foi amplamente divulgado pela mídia, né, que foi também muito criticado por outros, né, apoiado por outros também, né, um show que chegou a ser até divulgado, né, que seria gratuito, ou seja, quanto mais pessoas participarem, né, do show, né, seria melhor. Mas melhor em que sentido? Só se for no sentido oposto ao da luz, né? Então, sim, este show poderia ter sido interrompido, né? Mas saibam que Deus não proíbe nada, né? Deus não julga, Deus não condena, Deus não proíbe, né? Todos têm o seu livre-arbítrio, porém escolhas definem destinos, tá? Existem aqueles que estão vibrando na luz, existem aqueles que estão vibrando nas trevas, tá? Então, tudo são escolhas. Não adianta depois o espírito, né, reclamar, se revoltar, porque fez a sua escolha, né? Mas, sim, chega a ser um tanto quanto triste, né? Vermos certos tipos de comportamentos, condutas, atitudes, né, divulgados, né, amplamente pela mídia, principalmente, né? Mas saibam que no meio artístico, assim como na mídia, existem muitos seres trevosos, tá? Uma mídia, né, um meio de comunicação, né, um veículo de comunicação que investe, né, se preocupa e veicula um conteúdo extremamente
tenebroso e trevoso, é porque compactua com essas energias das trevas, né? Então, sim, existem muitos seres trevosos na mídia, né? Seja na televisão, tá? Existem também em vários meios de comunicação, porque a televisão é um meio de comunicação, mas existem outros meios de comunicação, como televisão, rádio, cinema, revistas, jornais, né? Existem vários veículos e meios de comunicação, mas as trevas, elas se utilizam da mídia para propagar o mal, né? E sim, existem muitos famosos, muitos artistas, né? Quando digo artistas, subtende-se cantores, cantoras, atores, atrizes, né? Que fazem parte, né, deste grupo de artistas, né? Que estão vibrando nas trevas, tá? E quem alimenta, quem dá ibope, né, são seus seguidores. Então, todos aqueles fãs ou seguidores que apoiam, né, um comportamento totalmente contrário à luz, estão compactuando com essas energias trevosas. Estes espíritos sofreram a influência, seja através de comando hipnótico ou através, né, de outras artimanhas, né, mas muitos fãs e seguidores destes artistas, né, acabam se afinizando, entrando em sintonia e conexão com estas energias trevosas, tá? E é de se lamentar, porque muitos destes espíritos, né, são pessoas do bem, são pessoas boas, tá? Mas acabam se perdendo, né, quando caem na armadilha, né, quando são seduzidas, né, por uma ilusão que somente alimenta um ego, né, que está em desequilíbrio com a sua própria essência, porque a nossa essência é divina. Se nossa essência é divina, é da luz, né, precisamos manifestar esta essência divina, que é da luz. Quando nós não nos conectamos com Deus, nós permitimos que estas nuvens negras, estas sombras da escuridão, essas energias trevosas, obscureçam a luz que há dentro de nós, tá? Então, muitos espíritos estão criando, né, esta casca, tá? Muitos espíritos que estão vibrando nas trevas estão criando aquela casca, aquela nuvem densa das trevas, né? Aquelas sombras da escuridão que obscurecem a luz divina dentro de si e acabam se desconectando de Deus, porque preferem compactuar com outras energias contrárias à luz. São energias mais trevosas, mas estes espíritos são livres. Estes espíritos escolheram de que forma compactuar com tais energias. Então, estes espíritos, sabendo disso, né, resolveram, então, se alimentar dessas energias, compactuar com essas energias tenebrosas, porque são livres, são escolhas, e não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós criticarmos, não cabe a nós censurarmos, não cabe a nós condená-los, porque cada um é livre, cada um escolhe o seu caminho. Não cabe a nós também dizermos, por exemplo, se o que eles estão fazendo, por exemplo,
está dentro de uma verdade, porque esses espíritos estão experienciando uma realidade a qual eles precisam experienciar. Muitos espíritos só crescem, evoluem e amadurecem através da dor. Muitos espíritos precisam passar pelas trevas para atingir a luz. Então, muitos espíritos só conseguirão atingir a luz, encontrar a luz, depois de passar pelas trevas. Então, não cabe a nós julgarmos, por exemplo, e condená-los, censurá-los, dizendo coisas que somente aumentariam o embate, né? Por exemplo, dizer que é certo ou errado, né? Apontar o dedo e dizer, por exemplo, que está errado ou que está certo, em alguns momentos, agindo desta forma, nós somente aumentaríamos o conflito, o embate, uma discussão, uma briga. Então, existem momentos em que o silêncio é a melhor resposta para evitarmos discussões, brigas, desentendimentos, conflitos. É necessário sermos sábios e usarmos o silêncio, tá? O silêncio, porque em determinado momento, se nós dissermos que algo é certo ou errado, dependendo do espírito, pode acabar sendo positivo ou negativo. Em alguns momentos, poderemos dizer algumas coisas. Em outros momentos, o silêncio é a melhor resposta. A salvação é para todos. A salvação está disponível a todos, mas ela é individual. Tá? A salvação, ela é para todos, mas ao mesmo tempo é individual. Ou seja, nós somos os nossos próprios salvadores. Nós podemos, por exemplo, orientar, recomendar, sugerir, aconselhar. Podemos ensinar não somente pelas palavras, mas pelos nossos exemplos. Então, aqueles que realmente têm olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, enxergarão e ouvirão. Aqueles que têm sensibilidade, tato, sentirão. Então, nós não conseguimos forçar ninguém a nada. Nós não podemos mudar ninguém à força. Nós não conseguimos modificar ninguém à base da força. Nós podemos mostrar através dos nossos melhores exemplos o caminho a ser seguido. E se alguém pedir uma orientação, uma sugestão, uma recomendação, um ensinamento, nós podemos ajudar da melhor forma, porque nem todos estarão receptivos, nem todos estarão disponíveis com vontade, interesse de ouvir uma verdade, tá? Lembre-se que nem todos estarão em condições de compreender, nem todos estarão receptivos, solícitos, disponíveis para receber um ensinamento, uma verdade, tá? Nem todos compreenderão, nem todos aceitarão, nem todos terão uma atitude, uma postura e uma conduta positiva para receber estas verdades e estes ensinamentos novos. Então temos que ter muita sabedoria. Nós temos um compêndio muito grande de ensinamentos atribuídos aos grandes mestres, né? E existe um acervo, né? Existe uma enciclopédia de informações
da espiritualidade da luz disponíveis para todos, né? Aqueles que buscam a luz encontrarão a luz, né? Batei-vos a porta e ela vos será aberta. Pedis e obtereis. Não é assim? Faça a tua parte que o céu te ajudará. Então, desta forma, meus amados irmãos, não cabe a nós julgarmos, condenar, apontar o dedo, censurar, criticar ninguém. Nós temos que fazer o nosso melhor. Nós precisamos nos esforçar para fazermos o nosso melhor. Através dos nossos exemplos, as pessoas notarão a nossa mudança para melhor e elas tentarão nos copiar. Tentarão nos copiar no bom sentido, né? Porque todo bom exemplo deve ser copiado. Então, as pessoas verificando a nossa mudança de atitude, comportamento e pensamento para melhor, se inspirarão, né? Estas pessoas se inspirarão e tentarão também fazer da mesma forma, ou seja, copiar no sentido de se espelhar, né? Fazer semelhante, como Jesus nos ensinou, né? Então, sobre o ocorrido, claro que, né, na minha opinião, né, seria muito bom e importante, né, se todos se conscientizassem, né, se unissem, ou seja, se todos, né, o país inteiro, eu não digo somente do ponto de vista político, mas eu digo do ponto de vista biopsicossocial, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista geral. Todos deveriam, neste momento, né, prestar, né, seus respeitos, né, ao acontecido, né? Todos deveriam ter esta consciência, né, de respeitar o momento doloroso e de sofrimento, né, por parte daqueles que estão precisando de ajuda, né? Mas sabemos que, infelizmente, a realidade é outra, né? Então, existe essa separação, né? E a separação do joio do trigo está ocorrendo, né? Aqueles que estão sintonizados com a luz e os que estão sintonizados com as trevas, né? Podemos ver claramente quem está vibrando na luz e quem está vibrando nas trevas, né? Podemos ver as atitudes, as condutas e os comportamentos daqueles que estão vibrando na luz. Estamos vendo, né, as atitudes, os comportamentos e as condutas daqueles que estão nas trevas, né? Então, os espíritos trevosos tentam aproveitar o momento para afastar aqueles irmãos da luz. Então, os espíritos trevosos trabalham incansavelmente para atrapalhar e atrasar os planos da luz. Mas saibam que a luz já venceu. A luz sempre vence. Porém, espíritos trevosos, não se dando por vencidos, estão tentando recrutar o máximo de número possível de espíritos, porque como eles sabem que já perderam, eles não querem sair de mãos vazias. Então, espíritos das trevas tentam recrutar, né, influenciar outros espíritos a adentrar essas energias, a fim de estabelecerem conexão, sintonia, afinidade com esta legião das trevas, tá? Então, eles seduzem os espíritos que têm maior suscetibilidade a estas paixões, né? Então, os espíritos das trevas, conhecendo muito bem os espíritos, eles atuam nas fraquezas, nas paixões, nos desejos e vontades de muitos espíritos.
que estabelecem conexão, sintonia e afinidade com eles. Tá? Então, quando um espírito, por exemplo, ele entre sintonia, conexão e afinidade com alguma personalidade pública ou famosa, ela estabelece conexão, sintonia e afinidade, ou seja, ela compactua com aquelas energias, entende? Então, quando um fã segue uma personalidade famosa, um artista, ele estabelece ali aquela conexão energética com o seu ídolo, né? Então, essas pessoas não enxergam, por exemplo, quando algo ruim é manifestado. Então, muitos fãs acabam apoiando, né, certas condutas, atitudes e posturas de seu ídolo, mesmo ele projetando tais energias centradas nas trevas, né? Então, muitos não conseguem enxergar que estão sendo usados, manipulados, controlados pelas trevas. Esta é a atitude trevosa, é um planejamento, uma estratégia, uma tática, uma artimanha das trevas, né? Persuadir, enfeitiçar, seduzir todos aqueles espíritos que estabelecem laços de afinidade com aquele artista ou artista, né? E acabam, então, se alimentando dessas energias. Então, semelhante atrai semelhante, né? Se alguém apoia a conduta, atitude ou postura de alguém, porque estabelece laços de afinidade, né? Então, lembre-se sempre, né? Quem apoia alguém ou apoia algo é porque estabelece laços de conexão, sintonia e afinidade, né? Semelhante atrai semelhante. Enfim, por exemplo, se um político, né, tem determinado tipo de reação, e se alguém o apoia, se alguém compra briga por causa de algum político, por causa de algum artista, né, está vibrando na mesma energia daquele outro ser, seja político, artista ou outro profissional qualquer, tá? Mas quem compra briga de alguém, seja político, artista ou qualquer outro profissional, quem acaba discutindo, entrando em uma discussão, briga, conflito, desentendimento, porque apoia o comportamento, a atitude, a conduta ou a decisão, seja de um político, de um artista ou de algum outro profissional, está estabelecendo conexão, sintonia, afinidade com aquele ser, porque o apoia. Então, este outro espírito, ele está adensado na mesma energia daquele outro ser. Então, por laços de afinidade, eles se afinizam, se atraem, isso se constitui, né, numa sintonia vibratória que é feita por livre arbítrio, por livre escolha, né? Então, muitos espíritos acabam, por exemplo, sendo realocados em um determinado lugar por laços de afinidade, conexão e sintonia. Muitos espíritos serão deportados, outros alocados, alguns encaminhados, outros permanecidos no mesmo lugar, por laços de afinidade, conexão e sintonia. Então, se muitos espíritos forem degradados, exilados a mundos inferiores, será por laços de afinidade, conexão e sintonia. Se outros espíritos permanecerem num mundo de quinta dimensão,
que está dando seus passos iniciais a um mundo de regeneração, será por laços de sintonia, afinidade e conexão. Se outros serão deportados a mundos inferiores, será por laços de afinidade, conexão e sintonia. Se outros forem encaminhados a mundos superiores, será também por laços de afinidade, conexão e sintonia. Então, tudo é conexão. Tudo é conexão. Aqueles que se conectarem com Deus estarão se conectando com a luz. Quem não se conectar com Deus, não se conecta com a luz. Acaba, então, automaticamente se conectando com as trevas. Tá bom? E é isto. Não cabe a nós julgarmos os nossos irmãos, porque tudo são escolhas. Devemos respeitar as escolhas de nossos irmãos, para que nós não baixemos a nossa vibração. Prestem muita atenção que isso é muito importante. Para que nós não caiamos, tropeçamos, deslizemos ou cometemos algum escorregão, um descenso, uma queda, né? Para que isso não ocorra, precisamos orar e vigiar. Cuidar muito bem de nosso padrão vibratório, tá? Então, não entrem em nenhum tipo de discussão, conflito, briga, desentendimento, porque ao entrarem em algum tipo de briga, discussão, desentendimento, discórdia, vocês estarão baixando seus padrões vibratórios. Vocês estarão se adensando em dimensões mais ínferas, sendo, então, influenciados pelas trevas. Então, não caiam nesta armadilha. Tá? Fujam de qualquer tipo de discussão, desentendimento, briga, conflito. Tá? Não vale a pena. Tá? Não desperdicem suas energias. Tá? Apenas tentem dialogar, argumentar. Tá? Se for uma discussão saudável, benéfica, tudo bem. Né? Com o intuito de você se posicionar, tá? De defender uma ideia, um conceito, com o intuito de trazer algum ensinamento benéfico para ajudar, contribuir, tudo bem. Mas, quando vocês perceberem, né, ao primeiro sinal de desequilíbrio, desentendimento, discórdia, briga, ao menor sinal de uma discussão maléfica, tá? Porque o termo discussão, uma discussão pode ser benéfica ou maléfica, tá? O termo discussão vem de discutir, discursar, ou seja, discursar algo, discutir um tema. Mas se a discussão for benéfica, positiva, com equilíbrio, harmonia, respeito, consideração, amor, tudo bem. Mas se a discussão for centrada no desrespeito, na crítica, na maledicência, no escárnio, na calúnia, na difamação, se a discussão for centrada na agressividade, na fúria, na raiva, no ódio, não entrem neste tipo de discussão, não alimentem essas energias, porque é um desperdício de energia. Você pode cair, né, na armadilha, né, de se afundar em energias trevosas. Então, não discutam, não vale a pena. Prefiram o silêncio, tá bom? Porque existem certos espíritos que não vão compreender. Existem espíritos que não vão aceitar. Mesmo que você esteja certo, mesmo que você esteja do lado da verdade, mesmo que você saiba, mesmo que você tenha argumentos sólidos, conhecimento, não adianta tentar convencer um espírito que não vai compreender, não vai entender aquela verdade, não vai estar preparado, não vai respeitar, enfim, não vale a pena. É um desperdício de energia. É entregar pérolas aos porcos. Então,
Existem situações nas quais é melhor permanecermos em silêncio para não corromper as nossas energias. Devemos estar em paz, em equilíbrio e harmonia. Então, é caridade também sabermos não contrariar uma pessoa, não rebater, não contra-atacar, revidar, né? É caridade compreender a condição espiritual do irmão e respeitar. É caridade, isso é uma caridade. Compreender a evolução do irmão, respeitar e não entrar em conflito. Tá? Porque o ser humano quer sempre tentar provar alguma coisa. Tá? O ser humano é preocupado em provar sempre algo. Não precisamos provar nada para ninguém. Devemos provar somente para nós, como nós devemos ser melhores do que já somos. Não tente provar nada para ninguém. É uma perda de tempo. Tá? Prove para si mesmo que você pode ser melhor a cada dia que passa. Tá? E, então, é isso, meus amados irmãos. Senti muitas intuições, né? Irradiadas através da minha mente, né? Intuições vindas em meus pensamentos, né? Informações em blocos também, né? Eu acho que, de uma certa forma, eu fui inspirado, intuído pela espiritualidade da luz a trazer estas informações, tá? E também trago do meu âmago, do meu íntimo, estas informações, tá? Então saibam que, independente, né, da discrepância, né, neste momento atual, existem pessoas que vão vibrar na luz e pessoas que vão vibrar nas trevas. Estamos em um planeta de provas e expiações, mas que está se regenerando aos poucos, né? Já é um planeta de quinta dimensão, tá? Muitos estão ainda vibrando na velha terceira dimensão, por isso estão ainda presos, apegados às paixões terrenas, aos bens materiais, mas existem aqueles que já estão transitando da terceira dimensão para a quarta, quinta dimensão. Estão vibrando de uma forma mais elevada, estão se sutilizando, né? Estão se desprendendo e se desapegando das paixões terrenas, dos bens materiais. E existem aqueles que já ultrapassaram a quinta dimensão. Tá? Então, é um momento importante esse de transição planetária, né? E muitos sentirão, né, estas mudanças planetárias, né? Existem sintomas, sensações no corpo físico de transição planetária. Então, assim, os corpos físicos estão sendo transmutados, tá? Existe uma preparação feita pela espiritualidade da luz e pelos seres extraterrestres da luz para transformar este corpo de carbono num corpo mais cristalino, para então manifestar de uma forma refratária esta luz de Deus dentro de nós, de uma forma mais eficiente, para que possamos então expandir também o nosso código genético, o nosso DNA, né? Então, assim, há uma preparação sendo feita pela espiritualidade da luz, pelos irmãos extraterrestres da luz, para que os nossos corpos físicos sejam transformados ou transmutados, né? Então, o nosso código genético, o nosso DNA, está sendo preparado para esta mudança, né? As 12 hélices do DNA, ou 12 fitas, 12 filamentos, né, serão ativadas no momento certo para aqueles espíritos que permanecerem aqui
né, os escolhidos, porque para que os espíritos dos encarnados possam permanecer no mundo de quinta dimensão, é necessário uma consciência de quinta dimensão. E para que esses espíritos consigam permanecer no mundo de quinta dimensão, é necessário ter uma consciência de quinta dimensão. E, expressando uma consciência de quinta dimensão, é necessário ter um corpo físico que suporte esta consciência de quinta dimensão em um mundo de quinta dimensão. E este corpo físico de quinta dimensão precisa ser trabalhado, transformado. Ou seja, os corpos físicos estão sendo alterados, tá? Então, o nosso DNA, nosso código genético, está sendo alterado, transformado pela espiritualidade da luz, pelos extraterrestres da luz, né? Então, todas as 12 hélices do DNA, do nosso código genético, serão ativadas no momento certo, né? Algumas já estão sendo ativadas em alguns seres, né? Existem alguns espíritos encarnados que estão tendo já esta transformação nos seus corpos físicos, né? Então, assim, existem algumas pessoas que já estão experienciando esta mudança, tá? Então, é uma mudança gradativa, gradual, tá? Ocorrerá com todos aqueles que permanecerem aqui, os escolhidos, tá? Então, esta mudança já está ocorrendo em alguns, tá? O nosso corpo físico que possui em sua estrutura genética apenas 2 hélices ativadas do DNA, terá então a oportunidade de terem as outras 10 hélices deste DNA ativadas, tá? Totalizando então as 12 hélices do nosso DNA, todas devidamente ativadas no momento certo, tá? Este trabalho ocorre, mas no momento certo isto se consolidará, tá? Muitos poderão sentir alguns sintomas físicos. Porém, digo uma coisa importante. Nem sempre alguns sintomas físicos são decorrentes, né, desta transformação do nosso corpo físico com esta alteração genética, tá, inerente à transição planetária, tá? Então, as pessoas, elas precisam, por exemplo, se certificarem, né, quanto às suas saúdes, né? Então, todas as pessoas devem procurar orientação médica, né? Então, todas as pessoas, descartando qualquer tipo de doença, né? Porque as pessoas precisam de uma orientação de um profissional, né? E retirando qualquer tipo de patologia, doença, moléstia, enfermidade física, tá? Esses sintomas no corpo físico são provenientes da transição planetária, tá bom? Então, todas as pessoas devem procurar orientação de um profissional da área da saúde, né? Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, enfim, as pessoas devem descartar qualquer tipo de patologia, doença, moléstia ou enfermidade física. Então, todas as pessoas precisam procurar por um profissional da área da saúde, né? E descartando qualquer tipo de doença, enfermidade, moléstia ou patologia, esses sintomas físicos são inerentes deste processo de transição planetária, tá? Muitos desses sintomas provêm, por exemplo, de certas alterações, não somente no corpo físico, mas também no seu corpo energético, astral, espiritual, tá?
faculdades mediúnicas serão potencializadas, né? Então, com a mudança, com esta alteração na estrutura genética dos corpos físicos, muitos sentirão sintomas de ascensão espiritual, tá? Então, imagine só que com esta alteração genética dos corpos físicos, né? Com esta mudança de dimensão, né? Com esta alteração de energia no momento de transição planetária, tudo isto provocará sensações no corpo físico que serão temporárias e transitórias. Não se preocupem, não se preocupem. Mas muitos acabarão sentindo estas sensações, estes sintomas no corpo físico decorrentes deste processo de transição planetária. Porque, como eu disse, as energias estão sendo transmutadas, né? As energias estão sendo alteradas e muitos sentirão. Por quê? Porque muitos daqueles que estão vibrando de uma forma mais pesada, de uma forma mais terrena, ainda apegados, aprisionados neste mundo de provas e expiações, sentirão a mudança dessas energias, né? Outros que estão mais sutilizados, muitos que já estão espiritualizados, poderão sentir também, mas de uma forma diferente, mais tênue, né? Mas o mais importante é que serão sintomas passageiros, tá? E tudo isso faz parte de um planejamento divino, tá? Então toda mudança, toda alteração provoca uma reação, tá? Mas é uma reação saudável, tá? O momento é de comemorar, porque a luz está vencendo as adversidades, a luz já venceu, né? Porém, muitos outros eventos ocorrerão. É necessário que nós oremos e vigiemos. É necessário que todos nós permaneçamos no amor de Deus, como Jesus Sananda, nosso grande mestre, sempre nos ensinou, tá? Então, outros eventos ocorrerão, tá? Estas alterações ou mudanças climáticas fazem parte do processo de transição planetária. Lembre-se que o grande astro, muitos chamam de Nibiru ou Hercólogos, se aproxima do nosso sistema solar, né? Potencializando, exacerbando as energias, né? Então, quem estiver vibrando luz, vibrará mais luz. Quem estiver vibrando trevas, vibrará mais trevas. Já que o grande astro tem um magnetismo muito forte, produzindo, então, certas reações planetárias, né? Alterando, inclusive, o comportamento, não somente dos seres humanos, mas de todos os seres vivos, né? Então, o magnetismo deste grande astro produzirá transformações planetárias importantes, né? E aqueles que estiverem vibrando nas mesmas dimensões deste planeta, deste grande astro intruso, poderá ser atraído para lá, realocado, né? Porque tal como um imã, ou tal como uma limalha de aço ligada ao imã, aqueles espíritos que estarão, por exemplo, vibrando, estarão em sintonia e conexão com as dimensões do planeta, poderão ser, então, tragados, né, atraídos para lá. E muitos outros serão, né, encaminhados para outros lugares condizentes ao seu nível espiritual, ao seu nível evolutivo, né, de acordo com o merecimento de cada um, tá? E também a aproximação deste grande astro, né, vai potencializar as energias. Então, muitos que estão equilibrados, vibrando na luz, vibrarão mais luz.
Porém, outros que estão desequilibrados, vibrando nas trevas, vibrarão mais trevas, tá? Assim como estamos recebendo do Sol de Sírius uma potência de energia emanada no amor muito forte, tá? Também estamos recebendo do nosso Sol central de nossa galáxia, tá? Através do flash solar do Sol central de Alcione, essa luz também penetra no nosso planeta e mostra toda a verdade, tudo aquilo que precisa ser mostrado. E esta luz revela tudo aquilo que precisa ser revelado. Então existe também a influência, né, do flash solar do Sol central de Alcione, que é o Sol de nossa galáxia, tá bom? Ela acaba revelando e mostrando toda a sujeira, tudo aquilo que precisa ser limpo e higienizado. Tá? Então, esta luz, ela contribui também para o nosso processo de despertar espiritual, de nossa expansão de consciência. Favorece também, né, a transmutação de nossos corpos físicos, né? Auxiliando também no processo da ativação destas 12 hélices do DNA humano. Então, tudo isto está em sintonia, sincronicidade com os planos de Deus. Tá? Existem muitos eventos ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, de acordo com a escala Schumann, né, a energia aqui do planeta Terra, ela já melhorou de uma forma considerável, né? Existe uma escala conhecida como escala Schumann, que avalia, mede, né, as energias vibracionais em nosso planeta, que são energias magnéticas, né, que vibram numa escala de Hertz, que são provenientes dos pensamentos, das palavras, das atitudes, né? É uma energia que permeia, né, a psicosfera e a atmosfera aqui de nosso planeta, né? E a escala Schumann, ela tem aumentado gradativamente, porque as pessoas têm buscado não somente o despertar espiritual, mas expansão de consciência. Então, muitas pessoas estão se modificando para melhor, né? Existem ainda muitas pessoas vibrando nas trevas, mas um número já considerável, satisfatório, está buscando esta evolução importante, está modificando este padrão energético e vibratório no planeta, né? E a espiritualidade da luz também auxilia neste momento, né, limpando todas as energias deletérias, os miasmas da psicosfera e da atmosfera aqui do nosso planeta, um trabalho imensurável, tá? E vejam que Deus envia os seus emissários, os seus escolhidos, né, para encaminhar estes alertas, estes sinais, estes avisos, né? Então, Sananda, Jesus, Arcanjo Miguel, Ashtar, os grandes mestres ascensionados, os extraterrestres da luz, os Exus, os guardiões, enfim, toda a egrégora da luz está trazendo mensagens, sinais, alertas para este momento tão decisivo. Então é necessário que todos nós oremos e vigiemos. Tá? É muito importante que todos nós, neste momento, vibremos muita luz, que possamos orar por todos aqueles que sofrem, né? Existem as vítimas desta enchente no Rio Grande do Sul, mas também existem muitos outros que estão sofrendo em muitos outros lugares, né? Então, não são somente as vítimas do Rio Grande do Sul, mas existem muitas outras vítimas em outros lugares de nosso mundo que precisam também de muita oração, precisam do nosso amor. Nós podemos auxiliar e ajudar através de nossas meditações, né,
E em nossas meditações podemos, né, vibrar amor e encaminhar nossas melhores energias para o auxílio daqueles que precisam, né? E agindo dessa forma, a gente contribui também para uma melhora do padrão vibratório também em nosso planeta, que é muito importante. Tá bom? É isso. Espero ter contribuído com todos. Muito obrigado. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.